60 socos um homem forte deu numa mulher dentro de um elevador. Assunto polêmico da semana passada, e eu precisei me elaborar internamente para poder gravar esse vídeo. Por quê? A primeira reação que eu tenho é: esse homem precisa pagar. Precisam deixá-lo vulnerável e fazê-lo sofrer. Essa é uma primeira, foi a minha sensação e o que eu esbravejei e o que eu ouvi mulheres atrás de mim esbravejando. Que direito esse homem tem de socar essa mulher? Que direito esse homem tem de deixá-la tão vulnerável e sem possibilidade nenhuma de defesa e fazer o que ele fez? Nenhum direito e nenhuma desculpa consegue suprir o que esse homem fez. Mas, depois da minha raiva passar, depois do meu sentimento dessas mulheres gritando através de mim, dentro de mim, eu fui olhar sistemicamente. O que acontece por trás dos episódios de agressão quando a gente olha com um olhar sistêmico? E eu vou falar algumas coisas e eu quero só fazer um primeiro alerta. Nada tira a consequência e seriedade e necessidade dessa pessoa cumprir uma pena ou cumprir uma compensação pelo que ele fez, tá? A gente vive em sociedade e isso precisa acontecer. Agora, eu preciso entender esses dois lados. Quem é esse homem que tem toda essa agressividade e toda essa falta de respeito com as mulheres? Qual é a história dele? Qual é a criança ferida? Como é que ele precisou aprender a se defender quando era criança? O que ele carrega em si dos emaranhamentos que vêm através do seu sistema familiar? Será que dentro da história da família dele tiveram outros homens que fizeram isso com outras mulheres e por lealdade ele está respeitando e seguindo um padrão? Lealdade cega. O que está por trás dessa mulher? Por que essa mulher se relaciona com um homem que chega a um ponto de fazer o que ele fez? Será que este é o primeiro relacionamento abusivo que ela tem? Que pulsões ela tem dentro dela que fazem com que ela se atraia e atraia homens com esse tipo de perfil? Ela também precisa passar por um processo de cura interna. Eu acho que esses tipos de situação são um grito para que a gente pare e reflita. Chega, basta. Mulheres que estão vivendo relações abusivas, mulheres que estão vivendo relações tóxicas, vão se curar, mulheres, se curem internamente, para não permitir se relacionar com um homem que faz e chega a esse viés. Então pode ser que por trás da sua história, mulher, que está vivendo isso hoje, tem uma grande pulsão de morte, que não tem condições de dar cabo disso e busca inconscientemente alguém que o faça. Entendam que o que eu estou falando nem é assunto para colocar numa rede social, porque muitas pessoas podem não entender o que eu estou falando. E mais uma vez eu repito, não há desculpa e não há possibilidade desse homem ficar sem a consequência da seriedade do ato dele. Mas ele é uma pessoa que precisa de um trabalho interno, mas esta mulher que atrai esse homem também precisa. Então, muitas vezes não é você que está sofrendo isso, mas muitas vezes você conhece alguém que está sofrendo. Apresenta esse vídeo, fala para que ela busque uma cura interna, fala para que ela se libere de determinados padrões, para não chegar numa consequência desta encurralada e de
de um feminicídio, de indicadores de feminicídio que estão aumentando absurdamente. Que sociedade é essa que a gente está construindo? Que patriarcado que a gente ainda não conseguiu quebrar? Como é essa objetificação da mulher? Por trás dessa história tem uma série de reflexões que precisam ser tomadas. Então, eu estou trazendo aqui um pouquinho da minha visão e gostaria de ouvir de vocês. Qual é a visão de vocês de relações abusivas, relações tóxicas, relações onde existe alto índice de agressividade? O que essas pessoas estão fazendo? Como é que elas estão buscando sair dessa situação? Eu sei que não é fácil, eu sei que muitas vezes as mulheres não saem dessas situações porque não têm condições financeiras para isso. Então elas permanecem subjugadas por esse masculino tóxico, esse masculino agressivo. Muitas vezes tem filhos envolvidos, mas gente, existe a possibilidade de saída e começa com um chega, um basta. Existem várias ONGs e instituições que dão suporte para essas mulheres. Busquem ajuda, busquem cura, busquem apoio. E a gente não pode mais se calar diante disso. Nós, mulheres, não podemos mais nos calar diante disso. É isso aí. Beijo.